encarnados e desencarnados, que vieram conosco para atendimento nessa noite. Hoje o nosso tema é a continuidade, do que foi lido aqui, falar a respeito de pedir e obtereis, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para falar desse tema, eu gostaria de saber quem já pediu alguma coisa para a espiritualidade. Todo mundo já pediu, né? Então, é isso que a gente vai tratar hoje, dos pedidos, do pedir. E para começar esse tema, eu começo falando a respeito da conexão que nós temos que sintonizar com os espíritos amigos de luz. Porque para pedir, a gente normalmente pede para quem? Para quem está melhor do que nós. Normalmente a gente roga pedidos para espíritos superiores, que são todos aqueles que ascenderam na espiritualidade. Mas existem situações que às vezes a gente acha que pode pedir para algum desencarnado familiar morto. Falar, meu parente foi embora, ele era muito bom, eu vou pedir para ele me ajudar. E aí eu pergunto, porque esse tema ele é muito comum e corriqueiro, e aí eu gostaria de saber de vocês, está certo eu pedir ajuda para um desencarnado que eu considero que era muito bom e que ele vai me ajudar? Não. Por que não está certo? Porque nós não sabemos a evolução do desencarnado. Muitas vezes ele era muito bom, mas nós não conhecemos toda a bagagem que ele traz de débitos no espírito. E muitas vezes esse familiar muito bom quer muito ajudar, mas ele não pode, não consegue. E aí a gente atrapalha a evolução dele, porque a gente pediu para ele no momento errado, e ele se atormenta no plano espiritual, podendo muitas vezes compor sanatórios ou casas de assistência mental por conta de pedidos que chegam para ele. Então é importantíssimo que no pedir a gente vai falar a respeito de para quem pedir e de que jeito pedir. E aí a gente começa falando do silêncio, e esse silêncio ele não é silêncio verbal, ele é um silêncio mental, que é muito mais difícil do que fechar a boca. Porque fechar a boca a gente consegue se segurar, mas o mental não. Passam inúmeros pensamentos por nós e a gente acaba muitas vezes se distraindo e se perdendo. E aí a espiritualidade fala, para quem nunca começou a fazer silêncio mental, importante se faz meditar. Só que a meditação é um passo também bastante difícil. Por quê? Porque quando a gente começa, a gente ouve o cachorro lá fora latindo, a buzina do carro, as pessoas conversando, porta batendo, tudo acontece e a gente ouve. Nosso ouvido fica mais aguçado do que se não estivéssemos tentando meditar. E aí a espiritualidade fala, se a gente ainda não conseguiu chegar no estágio de meditação, aprenda a respirar. O primeiro passo para quem deseja silenciar a mente é a respiração profunda. Inspira, retém, solta lentamente. Sugiro que façam para sentir a diferença, inclusive das emoções, porque a gente trabalha mente, corpo e espírito. Então façam sempre esse exercício de respirar. Inspira, retém e solta lentamente. Só que a gente não faz isso só 1, 2, 3. É preciso fazer numa sequência de pelo menos 7 vezes para ir acalmando as nossas formas de pensamento. Tudo que vem na mente a gente precisa insistir para conseguir chegar no grau de introspecção que a gente precisa para fazer a conexão com o plano espiritual. Existe um livro, não sei se todos já leram, ele chama Aconteceu na Casa Espírita. Alguém já leu? Então, quem leu vai saber do que eu estou falando. Tinha uma solicitação lá de uma pessoa encarnada fazendo um pedido. Só que o pensamento da pessoa dentro da casa estava tão turbulento que os espíritos angelicais olhavam a pessoa fazendo o pedido, só que o pedido não subia em vibração. Ele chegava num limite vibracional baixo. E aí as entidades de luz da casa falavam, a gente quer muito ajudar, mas essa pessoa vai ter que se educar. Ela vai ter que se transformar, porque a vibração ainda não está em sintonia com o recebimento daquilo que pede.
está muito oscilante, a vibração não sobe para auxílio, então vai exigir mais esforço. E aí entra o que a gente faz. A gente pede e a gente recebe de imediato? Não. Por quê? Por conta da vibração. A vibração que a gente ainda emana está num titubear de subir e descer várias vezes, que a gente ainda não conseguiu absorver o mérito. E para vibrar tem que ter mérito. E para ter mérito tem que ter obra. Então, para atingir vibração, eu preciso fazer algo por alguém. Quem é o alguém? A gente vai fazer vibração, trabalhar obras a benefício de quem? Primeiro, nosso. Se nós não estivermos em condição física, psíquica, emocional e espiritual, eu consigo ajudar alguém totalmente desequilibrada? Não consigo. Então a premissa é observar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá numa das passagens de Jesus, que ele fala o primeiro mandamento. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Para que eu ame alguém, eu preciso amar a mim. Então eu preciso primeiro estar bem comigo. E aí começa um outro exercício mais complicado, chamado exercício do auto-perdão. É eu me perdoar das falhas que eu cometo e seguir em frente. É não me lamentar dos erros que cometi, mas recomeçar a fazê-los. Kardec fala para nós que não adianta a gente arrepender. Ele fala assim, o arrependimento é letra morta. A gente não vai só com arrependimento se transformar. O que é que ele nos orienta? É preciso que nós façamos um ato que repare o erro e não arrepender somente. O arrependimento é só um dos degraus da evolução, mas não é o que nos coloca na posição de receber. E ele fala que toda vez que a gente arrepender de alguma coisa, a gente vai criar um mecanismo de reparar aquilo que a gente fez, ou para aquela pessoa ou para outra, hein? Não importa, porque vibração é algo que a gente conquista exercendo com todos a nossa volta. E a espiritualidade fala que para orar, a objetividade e a clareza tem que estar dentro de nós. Então, se eu quero falar com Deus, eu preciso olhar para dentro e ser objetiva. O que eu quero, de que jeito eu quero, como que é isso, eu preciso enxergar. Mas e se meu pedido for só do meu interesse pessoal? É possível que eu conquiste tudo? Sim ou não? Depende. Se o meu pedido for de interesse pessoal, no qual eu cresça e possa, com esse crescimento, ajudar a comunidade, tá tudo bem. Mas se o pedido só favorece a mim unicamente, mais ninguém e só eu sou beneficiada, eu vou ter que ter muito bônus hora, muito crédito de luz para aquilo acontecer na minha vida agora. E se não acontece, é porque eu ainda não estou com mérito suficiente para receber. Então, a objetividade é, eu desejo, eu materializo mentalmente o meu desejo e eu avalio se isso favorece o coletivo. Eu preciso olhar aquilo que favoreça o todo, antes de favorecer só a mim. E nesses processos de auto-perdão, de perdoar aqueles que nos querem mal, a espiritualidade fala que a gente tem que combater 3 chagas além do orgulho e do egoísmo. E uma delas é humildade. Se não estivermos na sintonia da humildade, a gente vai acabar vibrando em ondas sazonais. A gente sobe e fala, não vou ajudar não, desce. Não, eu vou ajudar, eu sou boa, sobe. Não, hoje não, desce. Aí se eu fico, hoje ajudo, hoje, amanhã não, e fico titubeando, automaticamente, nesse processo em relação à humildade, é necessário que nós enxerguemos que a gente traz algumas chagas. Quais são as principais que a gente sempre fala dentro da doutrina? Orgulho, egoísmo, humildade que nos falta, às vezes a gente é rancoroso, carregamos às vezes a crítica, carregamos às vezes a maledicência, nem muitas vezes dita, pensada. E mais a gente pensa hoje em dia do que fala.
a gente já não tem mais tanto hábito de expressar, porque aquilo nos julga, quem está de fora. Então a gente já não fala, a gente só pensa. Fala, se fosse eu, fazia melhor. Com certeza. Por quê? Porque está em nós traços ainda de falta de virtudes não trabalhadas. E a espiritualidade fala que para que nos libertemos da ignorância, a gente vai precisar descascar a cebola da vida. Vocês já viram como funciona uma cebola? Ela tem quantas camadas? Várias. Vocês já viram que a hora que tira a primeira película, aparece a segunda, e depois da segunda aparece a terceira, e assim sucessivamente várias camadas. E a espiritualidade retrata a cebola como nós somos. Quando a gente melhora uma coisa, a gente fala, agora sim, eu sei perdoar. Agora eu estou ótimo. Só que a gente esbarra na vaidade. Aí é a segunda camada da casca de cebola. Aí a gente trabalha, luta para não ser tão vaidoso. Aí a gente fala, agora venci a vaidade. A gente esbarra no materialismo, no apego a pessoas e coisas. Meu carro, minha família, meu marido, isso é meu. Não mexe aqui não, que isso aqui tá... Cuidado, hein? Isso aqui é meu. A gente se apega a coisas e pessoas. E nesse processo de apegar, a espiritualidade fala que ainda também é considerado chaga os apegos. Então, para falar de prece, olha o tanto de coisa que a gente precisa trabalhar em nós. E isso nos favorece. Deixa eu só passar aqui para frente. Isso nos favorece quando a gente consegue elaborar todos os nossos pensamentos de uma maneira que a gente expresse sentir, pensar e conectar. Então, imaginemos que a gente primeiro pensa, quer materializar aquilo, e aquilo tem que ter um estado vibracional de sentimento. Para aquilo acontecer, eu preciso fazer a conexão do pensar e sentir. Tem que estar junto. Feito isso, eu elaboro para Deus, para os espíritos superiores, aquilo que eu desejo. E aquilo vai ser dissipado no astral. Porque tudo que a gente pensa, a gente projeta no astral. É narrado na física quântica que todo pensamento tem densidade, cheiro e cor. Quem é médium clarividente fala que pessoas depressivas vibram aura cinza e tem um cheiro de lodo, um cheiro de terra lodo, molhada, uma terra subterrânea que está muito tempo sem sol. É o cheiro da depressão. Então, depressão tem cheiro e tem cor. E ela é densa, porque o sentimento pesa nos ombros. Sentimento de fúria tem cheiro, tem cor. Ele vibra vermelho, cor forte, vibração densa e vibra raiva. Ele vibra estresse, ele vibra carga. Então, toda a materialidade do pensamento, lá, narrado também por Kardec, ele fala das formas pensamento, que tudo vem materializando com cor e cheiro. E nesse processo, se eu não sublimar os meus sentimentos, como é que eu me conecto com espíritos de luz? Tem jeito? Para conectar com espíritos de luz, eu vou ter que fazer uma limpeza. E a limpeza pesada, a mais forte, ela começa naquilo que eu penso. Porque para eu poder sentir, eu tenho que transformar e ressignificar. Então eu tenho que transformar o que penso para mudar o que sinto. E se eu conseguir fazer isso de uma forma sublimada e profunda, eu começo a atingir camadas superiores de conexão com espíritos de luz. Ao atingir isso, eu já consegui receber o que pedi, gente? Sim ou não? Não. Por quê? Se eu já fiz a limpeza e ainda não consegui atingir? Porque falta materialidade. Faltam as obras que eu falei lá atrás. Então, se conseguir limpar a mente e as emoções e consigo vibrar em sintonia, o que Deus nos deu de mais relevante na Terra? Qual foi a ferramenta mais valiosa que Ele nos deu? O livre arbítrio. Significa dizer que todos nós aqui temos a opção de escolher que vai fazer algo ou vai deixar de fazer. E Deus não interfere porque foi Ele que concedeu. Quando a gente toma a decisão de fazer ou não fazer pelo livre-arbítrio, ali está selado o momento que a gente define o nosso sucesso, a ascensão espiritual ou a nossa estagnação.
E para determinar isso, entre sucesso, né, a ascensão espiritual e o processo de estagnar, basta que eu desista da minha vontade. Então eu preciso ter vontade e querência para que juntos esses elementos eu tenha o andar. E aí Jesus fala pelas linguagens de parábola. Batei a porta e ela abrir-se-vos-á. Ele está dizendo para a gente fazer o quê? Primeiro, para bater na porta de alguém, eu vou ter que sair de onde eu estou. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e caminhar até a porta de alguém para pedir ajuda. Esse caminhar de onde estou para onde vou é o primeiro passo da vontade. E a vontade consiste quando eu tomo a decisão firmada de agir a meu favor e do próximo, e com essa ação firmada eu consigo atingir a caminhada do andar, que é batei e abrir-se-vos-á a porta. Que a gente caminhe para que isso seja materializado em nossas vidas. E se isso não acontecer, a gente fica em estado chamado estacionário. E o estado estacionário, ele vem nos trazendo algumas, né, relevâncias sobre qualidade de prece. Quando a gente atinge toda a maturidade, né, no sentido espiritual, emocional, entendeu que tem que higienizar pensamentos e emoções, começa a ressignificar a raiva de pessoas e coisas. Ah, eu tenho raiva do meu trabalho. É muito cansativo, eu tenho que andar no sol. Cada vez que eu jogo uma carga eletromagnética negativa naquilo que eu faço, eu estou fazendo o quê? Sabotando a minha própria vida. E cada vez que eu abençoo aquilo que tenho, eu estou prosperando naquilo que eu preciso passar para poder evoluir na próxima fase. E as fases da vida, elas vêm quando a gente agradece. Quando a gente prospera e quando a gente enxerga que para prosperar eu tenho que agradecer. E para eu poder sair de onde estou, eu também tenho que agradecer. E se eu não agradecer e reclamar, eu vou me manter ali, ou pior, eu perco o que eu tenho. É muito comum, porque a gente está falando de energia. Física quântica é, quando eu reclamo do meu marido, do meu trabalho, das pessoas que convivem comigo, eu acabo perdendo essas pessoas e as coisas. Quer seja em dinheiro, quer seja em tempo, quer seja em vibração e quer seja em boa vontade e carisma de fazer aquele trabalho com relevância. Então, todo o processo de reclamar me gera uma carga eletromagnética reversa de perder, de me fazer ficar vulnerável. E aí a espiritualidade fala que quando a gente trata de prece, não é necessário preces longas, que a gente precisa fazer aquele terço, né, do antigo, né, da Igreja Católica, com delongas extensas. Não é isso. A espiritualidade entende que prece é quando eu me conecto com Deus ou com qualquer espírito angelical e agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui. Isso é uma prece. E ele diz que está muito bem, está tudo bom, porque vibrações de intenso sentimento e simplicidade, singeleza, levam o espírito a ser socorrido e atendido. Não é quantidade, é qualidade da prece. Então eu preciso só sintonizar de forma objetiva, agradecer e seguir. Lógico que cuidando das arestas que me prende às desvirtudes na condição de encarnada. E aí, gente, essa prece que a gente fala tanto da sublimidade, né, da conversa com Deus, deixa eu só ver aqui o slide, que é o mais um. Ele fala o seguinte: quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-vos para que vosso Pai também vos perdoe. Essa máxima, ela está no Evangelho, ela é biblicamente narrada, né, pelos Evangelhos de Jesus lá em Marcos, e ele fala que a gente tem que perdoar as pessoas. Quantas vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes dá isso? Se nós olharmos um número cabalístico, ele dá um número infinito, que significa que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem ininterruptas vezes, sempre que for possível. Por quê? Porque elas vão errar conosco e a gente vai acabar errando com alguém. E aí a espiritualidade fala, nada tem mão única, tudo que vai
Vem, tudo tem mão dupla. Então, ora alguém erra conosco e ora a gente erra muitas vezes, também sem querer. A atitude proposital não é uma máxima, uma prerrogativa para todos, mas, via de regra, a gente acaba errando porque somos humanos e somos imperfeitos. E aí a espiritualidade fala, lembrai-vos com humildade de que o outro erra e você também. Examinai os pensamentos e combatei em ti o orgulho, a inveja, para que possa ser assistido por esferas e egrégoras maiores. E se isso tudo precisa ser feito, para que atinjamos além da qualidade da prece, nós vamos precisar ter uma eficácia da prece. E qual é a eficácia? Para que nós consigamos atingir tudo o que pedir, necessário se faz o plantio das nossas obras para comigo mesma e para com o outro. E a caridade, ela vem em primeira mão nos orientar, que é um dos grandes passos para a conquista do que a gente planta. E essa caridade, ela nem sempre é material. Porque a material, ela é rápida de fazer. Eu tiro o dinheiro, passo ali na frente, já fiz e acho que está tudo bem. Eu gasto 1 minuto para fazer uma caridade material. Eu mando um pix e faço e está tudo rápido. Difícil mesmo é a caridade moral. Porque essa vai exigir da gente não julgar, saber ouvir, prestar atenção nas pessoas. No mundo atual, com a tecnologia à nossa mão, raríssimas são as vezes, eu visito empresas das mais variadas ordens, raríssimas são as vezes que alguém para e está sem o celular na mão. Todo mundo que eu visito, 80% tem o celular na mão. E a pessoa está conversando comigo e muitas vezes ela dá uma olhadinha no celular. E significa o que é isso? Que dentro desse contexto, nós estamos exercitando cada vez menos a caridade moral, que é prestar atenção no que o outro vai fazer aqui. Olhar nos olhos, parar para ouvir, não interromper o que eu falo. Na ânsia de ser rápido, a pessoa já tem até o final da frase. Ah, eu sei o que você quer. E isso é porque eu não falei nada ainda, hein? Eu cheguei na empresa. Então, significa que muitas vezes a pessoa, numa ânsia de ser ágil, ela acaba não exercitando a caridade. E nem precisava ser comigo. Podia ser com qualquer outra pessoa que fosse abordar. Muitas das vezes a gente observa que alguém está conversando, fala, fulano, tudo bem? Ele pode falar, estou te ouvindo. E está aqui, digitando e mandando o outro falar. E não parou para olhar nos olhos. Não parou para prestar atenção. E isso é também falta de caridade. A não doação do tempo, da atenção, do olhar. E essa, gente, é uma das mais difíceis hoje, tá? Porque no mundo ansioso, a gente quer fazer as coisas simultaneamente e fazer com que as coisas aconteçam. E aí a espiritualidade fala que o sofrimento na Terra, ele só existe porque nós ainda estamos numa condição de imperfeição. E essa imperfeição, ela é lacrada por sucessivas encarnações que a gente repetiu as falhas. Como é que eu sei se eu repeti falha da última encarnação? Basta eu observar as dificuldades que eu tenho nessa vida. Se eu observar todas as dificuldades que eu tenho nessa, é porque nas anteriores eu não consegui tratar. Vamos supor que nessa vida eu tenha dificuldade de relacionar com pessoas. Tem muita dificuldade. Eu tive a oportunidade em várias esferas em relacionar com pessoas e também não credibilizei, não valorizei. Chego nessa encarnação com qual dificuldade? Aquela que eu não tratei outrora, a que eu não consegui resolver. E isso vale para relacionamento, para trabalho, para família, para contatos, né, de famílias mais próximos. E isso tudo está relacionado àquilo que a gente plantou, deixou para amanhã e não concluiu. E nesse processo, dentro dessas virtudes, a gente traz 4. Virtudes de desenvolver a confiança, a coragem, paciência e resignação. Todas essas fazem parte do processo evolutivo da crosta terrestre. E necessário se faz que para a gente conseguir fazer tudo isso acontecer, deixa eu só passar um aqui. Espera aí, deixa eu só passar ele aqui.
a gente tem a orientação de Bezerra de Menezes falando a respeito dessas dificuldades. Dr. Bezerra de Menezes fala que as dificuldades que a gente vive na Terra é inerente ao nosso caráter ainda em trânsito. Nós titubeamos, ora muito bom para alguém e ora não tão bom para outro alguém. A gente não é bom para todo mundo e também não é mal para todo mundo. A gente escolhe para quem a gente vai ser bom. E a espiritualidade fala, quando a gente é seletivo na escolha da caridade, a gente vai ter que se educar. E aí as dificuldades aparecem. Porque a caridade tem que ser para todos. Outra situação que o Dr. Bezerra fala é a respeito da dor. Que a dor é um cadinho necessário ao progresso do espírito. Para que eu preciso sentir dor? Porque é através da dor que a gente se movimenta para desenvolver a inteligência, a sabedoria e estabilizar o equilíbrio que a gente ainda não encontrou. A dor é um remédio amargo que nos educa e nos traz condição de evoluir. E nesse processo de dor, o Dr. Bezerra também fala que a gente só consegue fazer a dor sanar ou diminuir se a gente tiver o exercício da disciplina e da paciência. Exemplo, pacientes com doenças crônicas. Qual é o desafio desses pacientes que procuram medicina e não acha resposta? O que é que ele veio trabalhar? A paciência. Paciente com doença crônica vem para trabalhar fortemente a paciência que nunca teve. Nem com filho, nem com família, nem com trabalho e nem consigo mesmo. Então, toda situação que é crônica e eu não consigo achar a solução, eu procuro a medicina e não acho resposta, eu preciso entender que a medicação está no meu espírito, porque eu preciso me educar naquilo que eu não tenho. Tolerância de alguém ou de alguma coisa. Paciência com aqueles que me cercam. Por exemplo, eu ouço muito. Eu não tenho paciência de falar a mesma coisa 2 vezes. 3 é demais. Quando a pessoa diz isso, eu já tenho certeza que em algum momento ela vai ter que conviver com alguém que vai precisar repetir 10. 20 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque quanto menos paciência se tem, mais a espiritualidade te manda instrumento de assistência para exercitar o que a gente não tem. Eu não suporto gente desastrada. Vou conviver com várias pessoas que são desastradas, até eu me educar. E aí a gente ainda se pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Não é possível. Eu encontro pessoas que eu tenho dificuldade. E é justamente no encontrar as pessoas que ali está o exercício de quem vive aquela experiência e aquele que Deus mandou como instrumento para nos educar. A prova não é do deficiente que nos procura com certa dificuldade. A prova é nossa. De tolerar as dificuldades alheias e superar sem se reclamar, sem ficar magoado, sem se estressar. Isso tudo é prova espiritual. Dr. Bezerra também fala que não basta suplicar, a intercessão dos bons espíritos se nós não plantarmos a semente do bem e do progresso. Necessário se faz que o impositivo da vida seja cumprido. E o que seria o impositivo? Aplicar a lei de amor para todas as criaturas, independente de quem sejam. Encarnadas ou desencarnadas, aplicar a lei de amor. E aí poderão me dizer, mas eu não suporto meu vizinho, ele é muito chato. Eu não suporto, ele é muito ruim, eu não gosto dele. Ele é uma pessoa muito difícil. Não dá para tolerar ele na lei de amor de Jesus. Aí o Evangelho nos fala assim, quando é assim, você não precisa aplicar a lei de amor de início, que é difícil. Mas ele fala, comece por uma prece. Senhor, abençoe fulano de tal e só. Faça isso repetidas vezes. No fim de um ciclo, o Evangelho nos mostra que ao fazermos isso, a gente transforma as próprias emoções de animosidade ou conflito com o outro. E quando a gente desconstrói essa vibração, a gente já passa a tolerar. Fala, olha, aquele vizinho não era tão chato quanto imaginei. Ele está um pouco melhor. E de repente a gente consegue relacionar bem. E de repente esse vizinho pode um dia até se tornar um bom e um grande amigo. E tudo depende do padrão vibracional que a gente joga, que a gente coloca energia. E a espiritualidade fala que a ação da prece, eu vou pular aqui,
esse também causa das aflições, está relacionada à parte de todo o poder da prece. E o que significa isso? Que tudo está imerso no fluido cósmico universal. E o que é o fluido cósmico? Fluido cósmico é o ar que a gente respira aqui. E se a gente estivesse no mundo marítimo, seria a água do oceano. Para entender o que é Deus, observemos o ar, observemos o oceano, e tudo que tiver contido no ar e no oceano é parte componente do Criador. Se a gente entender isso, e que toda forma pensamento que a gente joga volta, automaticamente a gente começa a filtrar os pensamentos. Porque se eu jogar coisa negativa para alguém, essa energia vai, mas ela vai por causa e lei voltar imediatamente para quem jogou. Então toda causa tem um efeito. Jogo energia, ela bate e volta. Jogo energia, ela bate e volta. Se causa e efeito existe na física, logo existe na vibração dos pensamentos. E se existe nos pensamentos, Emmanuel, Chico, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras entidades espirituais nos diz o seguinte: quando oramos de forma coletiva, que é o que a gente está fazendo aqui, teremos uma oração mais poderosa, visto que cada um vibra com uma força. A junção de pequenas forças gera uma força motriz maior. E nessa geração, unidos em um mesmo propósito, nós vamos conseguir transformar a vibração do ambiente e daqueles que nos cercam. E ainda usar esse remédio para levar para aqueles que estão fora da casa espírita. Porque eu posso ter um parente doente. Se eu tenho um parente doente e ele não veio, o que eu faço? Eu mentalizo ele aqui e ele automaticamente se conecta com a egrégora da casa para receber a medicação. E quando isso acontece, a gente está tratando de forma à distância os sofredores que aqui fisicamente não estão, mas que a gente leva à luz, o amparo, a assistência para esses. E aí, Dr. Bezerra fecha, nos dizendo o seguinte: lembre-se da passagem do Evangelho de Jesus, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 18 e 20. Então ele fala, quando a gente se une com mais um, a gente tem mais força. E aí algumas pessoas também falam, mas eu moro sozinho, eu não tenho com quem me unir. Aí a espiritualidade já tem a resposta. Você é sozinho fisicamente, mas todos nós temos um mentor. Temos um anjo guardião. Então é você e o anjo, já são 2. E quando você e o anjo mentor se unem, nada pode desmaterializar ou descredibilizar a ação da prece. Porque são 2 reunidos em um propósito. O mentor e você mesmo. E aí, gente, eu fecho com essa frase que eu acho muito importante. Batei-vos a porta e ela se abrirá, ou abrir-se-vos-á. Mas por que eu falo muito disso? Que para obter o que quiser pedir a Deus, a espiritualidade, as egrégoras de luz, necessário se faz caminhar, bater a porta, sair e ir de encontro às dificuldades e às superações que a vida traz. E lembre-se, para que vençamos as nossas próprias mazelas, necessário se faz a reforma íntima. E a reforma só acontece quando a gente se permite, pelo livre-arbítrio, escolher o outro caminho diferente do que a gente escolheu na vida passada. Essa é uma nova oportunidade de fazer diferente. E aí tem a frase máxima de Einstein, Insanos são aquelas pessoas que fazem tudo igual esperando resultado diferente. Faz a mesma coisa todo dia e acha que no fim vai ter um resultado diferente. Esses são os insanos. Os sábios é aquele que identifica que não deu certo e reposiciona a rota do barco e fala, nessa encarnação eu vou mudar. Eu vou fazer a diferença. E reposicionando a rota, a gente chega na transformação que é o objetivo da encarnação. Fazer realmente uma reforma transformadora de paz, luz e progresso espiritual. Que a espiritualidade amiga esteja com todos vocês, que todos possam sair daqui muitíssimo melhores do que quando adentraram. Sugiro que mentalize nesse momento da casa o que vieram buscar aqui, cura, assistência, física, material, espiritual,
mentalize o que vieram buscar, projetem para a espiritualidade da casa e confiem que a providência trará aquilo que é meritório a cada um. Muita paz e muita luz, que assim seja. Obrigada.